Obrigada pela oportunidade de contar meu relato. Amo o canal Amores Proibidos. Vou ser a mais rápida e objetiva possível. Atualmente sou casada, mas quero deixar claro que na época em que me relacionei com meu tio, eu era solteira. Esse é o meu primeiro conto. Como muitos que escuto por aqui, comecei a escrever pela vontade e pela coragem que tomam depois de ler alguns contos. E comigo não foi diferente. Antes de tudo, adoro ler e escutar. E ultimamente, tenho lido com bastante frequência contos adultos. Vou me apresentar, usarei um outro nome para não usar o meu verdadeiro. Podem me chamar de Júlia, por ser um nome que gosto muito. Eu nunca fui uma daquelas mulheres de corpo escultural que você vê nas capas de revista, mas a verdade é que sempre gostei do meu corpo. Não sou magra, daquelas com barriga chapada, nem tenho as curvas exageradas. Estou no meio termo. Tenho melões grandes que sempre chamam a atenção e um corpo proporcional. Sou daquelas pessoas que não precisa fazer muito para ser notada. Tenho 1,60 m de altura e peso em torno de 56 quilos, o que para mim sempre foi um peso equilibrado. Meus olhos são claros, com aquela tonalidade que parece mudar dependendo da luz, às vezes verdes, outras vezes mais acinzentados. Meu cabelo é comprido e ondulado, desce um pouco abaixo dos ombros, sempre solto do jeito que gosto, e eu cuido bem dele. Gosto de me sentir bem com minha aparência. Agora quero compartilhar uma história que carreguei comigo por anos. É sobre meu tio Carlos. Na época ele devia estar com seus 47 anos. Sempre foi um homem carismático, o tipo que faz questão de ser o centro das atenções nas reuniões de família. Desde pequena sempre gostei de ir à casa dele. Ele tem filhos, meus primos, que são da minha idade, então a gente passava horas brincando juntos, assistindo filmes, fazendo coisas que adolescentes fazem. Era um ambiente familiar e, para mim, parecia um lugar seguro. Mas, com o tempo, comecei a perceber algo que, na minha ingenuidade, não via antes. Tio Carlos sempre me tratou de uma forma diferente. Não era o jeito que ele tratava os outros sobrinhos e, definitivamente, não era como um tio comum age com uma sobrinha. Ele sempre foi carinhoso, mas com o passar dos anos notei que seu carinho vinha com uma dose de malícia que eu não sabia identificar quando era mais nova. Ele me abraçava com frequência, e esses abraços eram longos, demorados, como se ele estivesse saboreando o momento. Ele sempre achava uma maneira de se aproximar, de encostar em mim de um jeito que hoje consigo ver claramente que era proposital. E o que antes eu ignorava ou achava normal, aos poucos começou a despertar uma percepção em mim. Um tempo atrás, eu achava que tudo isso fazia parte da sua personalidade brincalhona, afetuosa. Mas, conforme fui crescendo, comecei a ver com outros olhos. Ele não me olhava como uma sobrinha. Seus olhares eram longos demais, atentos demais. Ele fazia comentários sobre minha aparência que, na época, eu achava que eram apenas elogios comuns, mas agora vejo que havia algo mais por trás deles. Comentava sobre meu corpo, como estava linda de um jeito que soava diferente, mais intenso. Cada toque, cada abraço, cada olhar parecia conter um desejo escondido. E ao perceber isso, eu fiquei confusa. Por um lado, me senti desconfortável, claro. Afinal, era meu tio, uma pessoa que eu via como parte da minha família, alguém que deveria me proteger. Mas, por outro lado, algo dentro de mim despertou. Eu comecei a perceber que tinha um certo poder sobre ele, algo que eu não tinha notado antes. Ele estava me desejando, e por mais estranho que isso possa parecer, eu comecei a gostar da sensação de ser desejada. Era como se, de repente, eu estivesse no controle da situação. Eu comecei a jogar com isso, nada muito óbvio, mas eu sabia que ele estava sempre me observando. Sabia que cada movimento meu, cada roupa que eu usava, atraía sua atenção. E eu passei a me aproveitar disso, de forma sutil. Eu sabia como ele reagia quando eu usava uma blusa mais justa, quando meus seios estavam mais à mostra. Eu notava como ele ficava desconcertado quando eu passava por ele com aquela naturalidade que, aos olhos dele, era provocante. E, de certa forma, eu comecei a gostar disso, de ter esse controle sobre alguém que, para todos os outros, era apenas o tio carinhoso, o homem de família. Lembro de uma vez em particular em que estávamos em um almoço de familiar e ele não conseguia tirar os olhos de mim. Cada vez que eu me mexia, que eu andava pela sala, eu sentia o olhar dele me seguindo. E ao invés de me sentir intimidada, eu me sentia poderosa. Eu sabia que ele estava sendo consumido pelo desejo e isso me dava uma sensação de controle que eu nunca tinha experimentado antes. Eu podia provocar e ele caía na armadilha sem nem perceber.
No sítio, ele sempre fazia questão de passar protetor solar nas suas sobrinhas, e eu adorava quando chegava a minha vez. Não sei se mais alguém percebia, mas parecia que era diferente comigo, como se ele prestasse mais atenção em cada movimento, em cada detalhe. E eu, apesar disso, gostava dessa atenção. Era um misto de curiosidade e de uma sensação que eu não conseguia explicar bem, mas que me fazia querer estar perto dele. A princípio, eu achava que era só brincadeira, algo sem maldade, mas com o tempo, comecei a notar que tinha algo a mais, algo que me deixava levemente ansiosa, mas que também me dava uma sensação boa, como se eu tivesse algum tipo de poder sobre ele. No carnaval, nossa família foi para o sítio, como sempre fazíamos nessa época do ano. O lugar estava cheio de gente. Uns estavam na piscina, outros jogando cartas, e alguns se divertiam na churrasqueira. Mas eu não me importava muito com o que os outros faziam, porque naquele momento minha atenção estava em outro lugar. Tio Carlos, com quem eu sempre tive uma proximidade maior, me chamou para jogar peteca na área da quadra. Eu tinha acabado de sair da piscina e pensei em colocar uma roupa de praia antes. Quando disse isso a ele, ele logo respondeu sorrindo: "Não precisa, vamos assim mesmo. Você está ótima." Sua voz tinha um tom tranquilo, mas ao mesmo tempo havia algo que me fazia querer obedecê-lo. Fomos para a quadra e o jogo começou. Ele jogava a peteca e quase sempre a lançava longe, me obrigando a correr para pegá-la. No início achei que fosse parte da brincadeira, mas logo percebi que ele fazia de propósito. E, estranhamente, eu gostava disso. A sensação de ter seus olhos me observando enquanto eu corria, sabendo que ele estava me admirando, me deixava com o coração acelerado. Quando eu me virava para olhar, ele estava lá, com um sorriso, como se estivesse apenas se divertindo com o jogo, mas eu sabia que havia algo a mais, e eu não conseguia deixar de gostar daquilo. Você está gostando desse relato de infidelidade? Então já deixa seu like e comente o que está achando. A cada vez que ele jogava a peteca, eu corria, e a adrenalina subia. Era como se aquele jogo fosse só entre nós dois, mesmo com tantas outras pessoas ao redor. Eu sentia o olhar dele em mim, nas minhas costas, e isso me dava uma mistura de prazer e controle. A verdade é que, por mais que soubesse que era errado, algo em mim queria continuar. Eu queria ver até onde aquilo iria. O sol brilhava forte, e eu, com a pele ainda molhada da piscina, corria pela quadra com meu tio me observando atentamente. Ele fazia comentários sobre como eu era rápida, como estava jogando bem, e eu sorria de volta, sentindo uma onda de satisfação. Não era só o jogo que me divertia, mas a ideia de que eu estava no centro da atenção dele. Eu sentia uma energia diferente, um tipo de tensão que eu não entendia completamente, mas que naquele momento me agradava. Por mais que soubesse que havia algo de errado no que estávamos fazendo, não conseguia me afastar. Pelo contrário, eu queria que ele continuasse jogando a peteca longe, para que eu pudesse correr e sentir seus olhos me acompanhando. Era como se eu quisesse testar meus próprios limites, ver até onde eu poderia ir com essa sensação que misturava adrenalina e curiosidade. Chegou um momento em que eu percebi que não era apenas um jogo de peteca. Havia algo entre nós dois, algo que os outros não viam, e eu não queria que acabasse. Claro, a culpa aparecia de vez em quando, sussurrando que não era certo, mas eu logo a afastava, preferindo me concentrar no que eu estava sentindo. Meu tio Carlos sempre foi gentil comigo, e agora esse carinho parecia se transformar em algo a mais, algo que eu não entendia completamente, mas que no fundo não queria parar. Percebia que qualquer movimento que fazíamos, mesmo os mais sutis, deixava nele um pequeno volume evidente. Era como se a tensão entre nós fosse verdadeira. A cada olhar, a cada gesto, uma provocação silenciosa entre nós, que não tinha igual. Eu estava cansada desse joguinho que ele parecia gostar tanto de alimentar, sempre naquela linha tênue entre a insinuação e o que poderia ser real. Então, naquele momento, decidi ir adiante. Queria ver até onde isso iria dar, o que aconteceria se eu cruzasse o limite. Comecei a me inclinar para pegar a peteca que tinha caído ao chão, e percebi que ele estava cada vez mais instigado. Seus olhos me seguiam de perto, e a tensão entre nós crescia a cada segundo. Quanto mais eu me aproximava, mais evidente ficava o que ele sentia, o que ele não conseguia esconder. Eu podia notar o volume em sua calça ficando mais pronunciado, e aquilo, ao invés de me afastar, me fazia querer provocar ainda mais. Houve um momento em que a peteca caiu bem perto de onde estávamos. Ele também estava atento, e ambos fomos em direção ao objeto ao mesmo tempo. Nessa pequena disputa para ver quem pegaria a peteca primeiro, algo inesperado aconteceu.
Quando me abaixei para alcançá-la, senti o corpo dele se aproximando mais do que eu poderia imaginar. E então, no meio daquele impulso de pegar a peteca, eu senti. Senti seu corpo colado ao meu, e aquele volume que já tinha me intrigado tanto, agora estava ali, encostado em mim de uma forma direta e ousada. Por um segundo, fiquei sem reação. Não esperava que ele fosse ser tão direto, que fosse avançar dessa maneira. Aquilo me pegou de surpresa. Meu coração acelerou, e uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Foi um instante congelado no tempo, em que eu fiquei completamente consciente de tudo ao nosso redor. O calor do sol, o silêncio momentâneo, o som dos nossos corpos se tocando brevemente. Mas eu me recompus rapidamente. Não podia deixar transparecer o impacto que aquilo tinha tido sobre mim. Ou pelo menos tentei. Minha tia já estava nos chamando para o almoço, e isso foi a desculpa perfeita para me afastar. Fui em direção à mesa, tentando parecer natural, como se nada tivesse acontecido. Sentei-me para almoçar, mas a verdade era que minha cabeça estava a mil. Aquele toque, aquele momento rápido e carregado de tensão, tinha me deixado ainda mais estimulada. Não conseguia tirar isso da mente, e por mais que tentasse me concentrar na conversa ao redor da mesa, tudo o que eu conseguia pensar era na sensação daquele instante. Como ele tinha sido tão audacioso, como o seu corpo parecia falar algo que suas palavras jamais diriam. Apesar de toda a confusão interna, tomei uma decisão ali, enquanto comia em silêncio. Evitaria meu tio pelo resto do dia. Não sabia como lidar com aquela situação, e o melhor que eu podia fazer naquele momento era criar uma distância. Passei a tarde toda fugindo de qualquer situação que me colocasse sozinha com ele, evitando cruzar olhares ou momentos em que pudesse sentir aquela tensão voltar à tona. Mas, por dentro, eu estava fervendo. Era como se meu corpo tivesse sido ligado a uma corrente elétrica e aquela faísca ainda estivesse pulsando em cada parte de mim. Por mais que tentasse me focar em outras coisas, a verdade é que aquilo estava longe de acabar. Sabia que aquele episódio não era o fim, apenas o começo de algo maior, algo que eu ainda não sabia como iria se desenrolar. Por volta das 7 horas da noite, o clima estava descontraído, todo mundo estava reunido na área da churrasqueira, conversando, rindo e curtindo o momento. Eu, no entanto, estava inquieta. Sentia uma necessidade crescente dentro de mim, algo que eu não conseguia mais controlar. Tentei manter a compostura o quanto pude, mas estava ficando insuportável. Olhei em volta, conferi que todos ainda estavam distraídos e decidi que era o momento de me afastar um pouco. Discretamente, entrei na casa e fui até um dos quartos. Você faz parte da nossa comunidade? Lá você tem acesso a vários outros canais picantes como esse. O legal é que pela comunidade você consegue interagir comigo também. Então não perca tempo e faça parte. Fechei a porta atrás de mim e me deitei na cama. Finalmente sozinha, relaxei o corpo e comecei a me permitir sentir o que estava reprimindo até então. Aquele momento era só meu, e minha mente foi automaticamente para o meu tio. Ele tinha um jeito que me deixava desconcertada, e as coisas que aconteceram mais cedo naquele dia ainda estavam frescas na minha memória. À medida que os minutos passavam, eu ficava cada vez mais envolvida no que estava fazendo, completamente imersa no prazer, alheia a tudo ao redor. Perdi a noção do tempo e me deixei levar pelos meus pensamentos. Devia estar ali há uns 15 minutos quando, de repente, senti uma respiração quente ao meu lado. Meu corpo gelou de imediato e eu mal tive coragem de abrir os olhos. Quando finalmente olhei, meu coração quase saiu pela boca. Era ele, meu tio estava ali, parado ao meu lado, observando. Eu não tinha percebido sua entrada, tão concentrada estava no que fazia. O choque tomou conta de mim e minha primeira reação foi tentar me ajeitar, levantar, fazer qualquer coisa para sair daquela situação embaraçosa. Mas antes que eu pudesse sequer me mover, ele segurou meu braço suavemente, como quem já sabia exatamente o que estava acontecendo. Ju, calma, ele disse com a voz baixa e rouca. Deixa que eu termino isso para você. Faz um tempão que você está tentando e não conseguiu, né? Ele sorriu, aquele sorriso que sempre me deixava desarmada. Eu sei que você está pensando em mim, sobre o que aconteceu hoje à tarde. Minhas palavras sumiram. Eu deveria me sentir envergonhada, constrangida até, mas a verdade é que o desejo falou mais alto naquele momento. Eu sabia do que ele estava falando. O que tinha acontecido mais cedo entre nós foi inesperado, mas despertou algo em mim que eu não sabia que existia, e era isso que me tinha deixado nesse estado.
O mais surpreendente era que ele também sabia disso, como se tivesse lido a minha mente. Ele estava no controle da situação, e a forma como ele me olhava, com confiança, me fazia sentir que era seguro deixar que ele assumisse. Eu podia ter resistido, podia ter dito não, mas a realidade é que eu não queria. Aquele era o meu desejo se materializando, e o fato de ele ter tomado a iniciativa, de ter me surpreendido ali, só tornava tudo ainda mais intenso. Meu coração disparava, e eu simplesmente deixei acontecer. Não havia mais volta. Eu o provoquei, e agora tinha que segurar a bronca. Mas, com medo do perigo, e com medo dos meus pais descobrirem, eu pedi para ele: por favor, não conta para os meus pais. Eles vão surtar se descobrirem. Você sabe como eles são, né? Ele me olhou nos olhos e, em vez de hesitar, parecia ainda mais confiante. Sua presença enchia o quarto de uma forma que me deixava sem ar, preso entre o pavor e a submissão. Ele se aproximou mais uma vez, dessa vez com um sorriso tranquilo no rosto, como se tudo estivesse sob controle, como se já soubesse o que ia acontecer. Ele me deu mais um beijo calmo, mas ao mesmo tempo carregado de uma tensão que eu não conseguia descrever. Quando se afastou, ele disse com uma voz firme, mas com uma certa doçura que me deixou confuso: esse vai ser o nosso segredo, só nosso, pode ser? Eu não sabia o que responder. Estava em choque, dividido entre o medo e o alívio de que ele não ia contar nada para os meus pais. Ele sorria, aquele sorriso malicioso de quem conseguiu tudo o que queria. Depois disso, nos envolvemos, repetindo aquele ciclo que parecia não ter fim. Cada toque, cada movimento me deixava mais estimulada e mais distante de quem eu era. A adrenalina corria pelo meu corpo. Era uma sensação boa. Era uma mistura de prazer, perigo e algo mais que eu não conseguia nomear. Quando finalmente chegamos ao fim, aliviados, por 2 vezes cada, eu me sentia esgotada física e emocionalmente. Mas ele parecia calmo, como se tudo aquilo fosse normal, como se estivesse fazendo o que era esperado. Antes de sair do quarto, ele se aproximou mais uma vez, e dessa vez o beijo que ele me deu foi diferente. Não era só um beijo, era uma promessa. Uma promessa silenciosa de que aquilo não acabaria ali, de que aquilo seria só o começo. Ele murmurou, quase como se estivesse me marcando: a partir de hoje você é minha, e eu quero fazer muitas coisas com você ainda. Essas palavras ecoaram na minha mente. Ele sabia que eu estava sob seu controle, que eu não teria coragem de contar para ninguém. Agora, me conta, você gostou do relato de hoje? Qual parte mais te deixou empolgado? Ah, foi o início, onde tudo parecia tão tranquilo, mas de repente a tensão começou a aumentar? Ou talvez você tenha gostado daquele momento inesperado, quando as emoções atingiram o auge e tudo parecia fora de controle. Por isso, seu comentário é fundamental. Quero muito saber a sua opinião, suas ideias e quais trechos mais te impactaram. Não fique tímido. Compartilhe comigo e com toda a comunidade o que você achou. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Isso é super importante para que você não perca nenhum vídeo novo.